Boa noite, bem-vindos ao canal da Capivara Cafeinada. Hoje nós vamos aprender como usar a transformada de Fourier para multiplicar polinômios e como usar essa multiplicação de polinômios para resolver problemas de análise combinatória. Então, se isso é uma coisa que te interessa, já se inscreve aqui no canal, já nos segue lá no Instagram. Nós somos o canal da Capivara Cafeinada, resolvemos aqui problemas de maratona de programação tentando toda semana, ou pelo menos tentamos fazer isso toda semana. Acompanhando o grupo Tamarutaka da Unifei Itabira, que está treinando aí para maratona também, os competidores é, da Unifei Itabira. E vamos que vamos, né? Então, essa semana nós pegamos aqui o problema laboratório de biotecnologia para resolver. Como eu falei com vocês, ele é um problema de FFT, né, de transformada de Fourier, onde nós vamos usar a análise combinatória junto com a FFT e junto também com polinômios. Né? Como é que essas coisas têm a ver? O que tem a ver uma coisa com a outra aqui? E o interessante desse problema é que esse é um problema que ele tem aplicações práticas, então a resolução para esse problema aqui, ela deu um artigo que vocês podem ver aqui, publicado na CVE, né, em Discrete Applied Mathematics. É um artigo bem interessante de bioinformática. E é um problema de maratona, né, que vocês veem que caiu na maratona de 2017. Então vamos ler aqui o problema, vamos entender o que ele está pedindo e vamos entender também como esses conceitos eles se relacionam entre si. Né? Então, mais uma vez, se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta de maratona de programação, já se inscreve aqui no canal, já nos segue lá no Instagram e vamos que vamos. O problema diz o seguinte: uma cadeia ponderada é definida sobre um alfabeto sigma e uma função f que atribui um peso a cada caractere do alfabeto. Assim, podemos definir o peso de cada uma cadeia S como uma soma dos pesos de todos os caracteres em S. Vários problemas de bioinformática podem ser formalizados como problemas em cadeias ponderadas. Um exemplo é a espectrometria de massa de proteínas, uma técnica que permite identificar proteínas de forma bastante eficiente. Podemos representar cada aminoácido por um caractere distinto e uma proteína representada pela cadeia de caracteres relativos aos aminoácidos que a compõem. Uma das aplicações da espectrometria de massa de proteínas são buscas em bancos de dados. Para isso, a cadeia que representa a proteína é dividida em subcadeias, a massa de cada subcadeia é determinada e a lista de massas é comparada com um banco de dados de proteína. Um dos desafios para essa técnica é lidar com cadeias muito grandes de caracteres, que podem ter várias possíveis subcadeias. A quantidade de subcadeia selecionada é fundamental para obter bons resultados. Em seu primeiro dia de estágio, em um renomado laboratório de biotecnologia, Carlos recebeu a tarefa de determinar para uma cadeia S a quantidade de pesos distintos encontrados ao avaliar os pesos de todas as subcadeias não vazias de caracteres consecutivos de S. Carlos não conseguiu pensar em uma solução eficiente para essa tarefa, mas felizmente ele conhece o grupo ideal para auxiliá-lo. Considerando que S é formado por letras minúsculas e que cada letra tem um peso diferente, entre 1 e 26, a letra A tem peso 1, a letra B tem peso 2 e assim por diante, mostre que o seu time é capaz de ajudar Carlos a impressionar seu supervisor logo na primeira semana, com uma solução capaz de lidar facilmente com as maiores cadeias de caracteres existentes. Entrada: apenas uma linha que contém a cadeia S formada por letras minúsculas cujo comprimento de S satisfaz que S é maior do que 1, né, S tem mais do que um caractere e menos que 10 a quinta, né, menor ou igual a 10 a quinta caracteres. Seu programa deve produzir uma única linha com inteiro representando a quantidade de pesos distintos das subcadeias não vazias de caracteres consecutivos de S. Aqui ele nos dá um exemplo de entrada e um exemplo de saída. Um segundinho, pessoal, desculpa só o barulho aqui. Os cachorros do vizinho não estão me deixando em paz aqui, né? Então, vamos lá. É... Beleza, como é que a gente vai resolver isso aqui então, né? A gente tem aqui os caracteres, a gente quer esse exemplo de saída. Esse aqui é exatamente o problema que ele dá aqui. Aqui a gente no artigo a gente já tem um exemplo é, do algoritmo aqui que a gente quer resolver. É, mas qual que é a primeira dica, a primeira coisa que a gente tem que perceber desse problema?
é aqui a restrição que ele nos dá. Então, toda vez que a gente tem aqui uma restrição de, a gente fala que o tamanho é menor do que 10 a quinta, vocês já sabem que a gente vai ter algum tipo de algoritmo que ele tem que ser subquadrático, né? A gente sabe que um algoritmo, o computador ele vai executar ali cerca de 10 a oitava operações por segundo, então se a gente tem um algoritmo quadrado, 10 a décima, a gente vai ter ali 100 segundos, vai estourar o tempo limite da maioria dos problemas. Então, se ele nos dá 10 a quinta, o máximo que a gente pode ter assim de complexidade de algoritmo é um n log n, alguma coisa nessa faixa, né? Então a gente tem que ter isso em mente aqui nesse problema, porque isso vai ser crucial para resolver esse problema. Mas vamos entender aqui como que a gente calcula essas subcadeias. E vamos pegar como exemplo essa nossa primeira entrada, que é mais simples aqui, né? ABB, AB. E aí a ideia aqui é que eu vou ter essas subcadeias diferentes aqui dentro dessa string ABBAB. Né? Então eu posso ter só a letra A, só a letra B, ou então AB, BA, BB, ABB, BBA, BAB, ABBA, BBAB e ABBAB. Né? Todas essas a gente consegue vir aqui, ó, A, B, AB, ABB, né? Tudo isso está aqui dentro. A gente consegue selecionar essas strings, essas substrings únicas aqui. E aí, quais que vão ser os pesos delas, né? Então a gente tem aqui que A vai ter peso 1, B vai ter peso 2, tanto AB quanto BA vão ter peso 3, BB vai ter peso 4, ABB, BBA e BAB vão ter peso 5, ABBA vai ter peso 6, BBAB vai ter peso 7 e ABBAB vai ter peso 8. Então aqui, a gente tem aqui 8 pesos diferentes que a gente pode ter nessa substring. Né? Qualquer um desses aqui vai nos dar um peso válido ali para uma substring que a gente tem. E a primeira coisa que a gente faz, então ele falou para a gente que nós vamos ter ali os pesos para cada caractere. E aí a primeira coisa que a gente faz é substituir aqui a nossa string pelos pesos que são representados aqui dentro dessa string. Né? Então a gente tem aqui A vira 1, B vira 2, e a gente consegue montar esse vetor aqui com os pesos de cada caractere. E se eu estou falando de string, de substring, né? Eu estou falando de um range aqui de valores. Bom, toda vez que eu falo de range, a gente já remete assim, dá uma dica para aquele algoritmo da soma de prefixos. Né? A gente já resolveu aqui no canal um problema com soma de prefixos, a gente estendeu ele inclusive para o 2D. Salve, tudo bom? A gente estendeu a soma de prefixos para o 2D, a gente sabe que toda vez que a gente quer olhar para um range aqui, a gente está olhando para prefixos. Então, vamos já pensar nisso aqui, nesses pesos dos caracteres, como uma soma de prefixos. Eu vou ter aqui os pesos, eu monto um vetor com a soma de prefixos e eu consigo achar aqui os pesos das minhas substrings. Então, se eu selecionar aqui um índice I e um índice J, eu sei que o peso da minha substring que começa em I e termina em J vai ser a minha soma aqui de prefixos de SJ menos a minha soma de prefixos de SI menos 1. Né? Então, se eu quero, por exemplo, os meus prefixos começando aqui do 1 e terminando no 3, eu posso só pegar aqui qual que é o valor da minha soma de prefixos no 0, qual que é o valor da minha soma de prefixos no 3, eu sei que essa minha substring ela vai ter peso 5. Se isso aqui não está claro, eu recomendo vocês voltarem lá naquele vídeo que a gente tem sobre soma de prefixos, né? Porque isso aqui é uma coisa que tem que estar claro para entender todo o resto da dedução. Mas eu vou continuar aqui. Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode jogar aqui no chat, mas eu recomendo também, se vocês tiverem dúvida nisso aqui, nessa parte, a voltarem lá naquele vídeo da soma de prefixos, que nós já vimos isso aqui em mais detalhe. Beleza, então.
A gente tem isso aqui, a gente sabe que a gente pode selecionar o peso de uma substring pegando aqui, escolhendo um índice i, escolhendo aqui o índice j. É, Aí você fala, tá fácil aqui, né? Eu posso só pegar para todo o i, para todo o j, eu vou ter os pesos de todas as minhas substrings, né? E é aí que o negócio complica, porque se eu pegar para todo o i e para todo o j, que tipo de algoritmo eu vou ter? Eu vou ter um algoritmo quadrático. Eu posso ter um algoritmo quadrático? Minha restrição não deixa ter um algoritmo quadrático. Então a gente vai ter que pensar em uma outra estratégia que não seja, que a complexidade do algoritmo não seja quadrática. E aí que as coisas complicam, né? E aí eu quero mostrar para vocês uma técnica que eu não vou ter tempo de passar ela em detalhe aqui nesse canal. Eu acho que valeria a pena da gente fazer um vídeo só sobre essa técnica. Mas se você quer conferir, aprender mais sobre ela, tem esse livro aqui. Eu gosto muito de usar ele como referência. O nome é Concrete Mathematics. Tem ele em português, Matemática Concreta. Quem está na Unifei tem esse livro na biblioteca, então dá uma olhada lá. É um livro muito bom sobre toda essa. Basicamente toda a matemática de maratona de programação está aqui. Se você quiser estudar a parte de matemática de maratona, esse livro é muito bom como referência. E qual que é essa técnica que eu queria passar com vocês? É a técnica de funções geradoras, né? Então, basicamente, o que eu estou querendo fazer aqui? Eu quero escolher um índice i para nesse meu vetor, eu quero escolher um índice j, eu vou ter várias formas de escolher índices i's e índices j's, e eu vou representar a minha escolha como um polinômio. Então vamos começar aqui com o índice j, que ele vai ser mais simples, né? Eu quero escolher aqui um, um peso aqui, né? Qualquer um desses valores, aliás, qualquer um desses valores de soma aqui. O que eu vou fazer? Eu vou representar aqui isso aqui como um polinômio, onde o expoente do meu polinômio vai ser aquele meu valor da soma. Então você pode pensar que para cada um desses, eu estou escolhendo ali um daqueles índices j que a gente tem, né? E quando eu escolho aquele índice j, eu estou escolhendo a soma do polinômio até o índice j, né? Então eu tenho aqui Sn, S2, S1. Para o nosso caso de exemplo, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter um polinômio que eu tenho x elevado a 1, né? Porque o nosso primeiro é 1, mais x ao cubo, nosso segundo é 3, né? Mais x à quinta, mais x à sexta, mais x à oitava. Olha só, perceba que os expoentes aqui do nosso polinômio, eles batem com o nosso vetor da soma de prefixos. Beleza, fiz a minha escolha do meu SJ. Agora eu preciso escolher o meu SI, né? O meu SI menos 1. Só que o que acontece? Eu estou subtraindo aqui o meu SI menos 1. Né? Eu posso ter expoente negativo no meu polinômio? Eu não posso ter expoente negativo no meu polinômio, né? Senão ele deixa de ser um polinômio. Então, o que eu vou fazer é, eu vou pegar a soma de tudo menos o meu SI, né? O meu SI menos 1, que vai ser o meu novo vetor. Né? Uma coisa importante, olha que aqui eu mudei o índice, né? Isso aqui vai ser muito importante. Eu coloquei esses índices aqui, i igual a 1, igual a 0, mas para ficar mais fácil de visualizar o vetor. Mas pensa que o 1 aqui, na verdade, ele seria o 0, o índice 0 daqui. Né? Eu só mudei de 0 para 1, porque fica mais consistente na matemática, mais fácil de visualizar, as fórmulas ficam um pouquinho mais simples de enxergar. Mas o 1 daqui é o 0 daqui, da mesma forma que o 1 daqui seria o 0 daqui, e o 0 daqui seria como se você não tivesse somado nada. Né? Pensa que aqui, se eu não somar nada, eu tenho um 0, né? Um valor de 0 aqui. Então, o meu SI com i igual a 0 seria 0. E aí eu vou fazer aquele polinômio que eu falei para vocês, onde eu vou
pegar aqui, vou pegar a soma de tudo, então meu SN aqui, ele é a soma de todos os meus valores, menos o SI que eu estou querendo calcular, né? Então, estou escolhendo aqui um valor do meu SI. Só que como eu estou iterando aqui de 0 até n-1, eu posso pensar que aqui, na verdade, eu tô ao invés de i, né, poderia trocar aquele i por i-1, na hora que eu mudo os índices aqui. Então, defini esses dois polinômios, né? Eu tenho aqui esse polinômio P, esse polinômio Q, e eles estão codificando aqui, nos expoentes, qual que é a escolha do índice que eu estou fazendo nesse meu vetor de soma de prefixos. Isso aqui está claro, está difícil de entender. O conteúdo da live hoje ele é muito mais denso do que o que costuma ser. Então, se em algum momento vocês se perderem, vocês sentirem que está indo muito rápido, vocês me avisem. Mas eu quero que isso aqui fique muito claro para vocês, de que toda vez que cada expoente de um polinômio ali, ele representa para a gente uma escolha de um valor aqui na nossa soma de prefixos, né? Tanto no P como sendo esse valorzinho verde aqui, onde a gente vai estar somando, quanto no Q como sendo esse valorzinho. Então vamos lá, se está tranquilo para entender por agora, vamos pensar aqui então o que acontece se eu multiplicar o meu vetor P, o meu polinômio P, com o meu polinômio Q, né? Toda vez que eu estou multiplicando, eu vou estar fazendo aqui, né? Eu vou pegar esse meu x S1, por exemplo, e vou multiplicar ele com todos os meus valores desse meu novo vetor, desse meu novo polinômio. Mesma coisa com esse x S2, vou multiplicar com todos os valores. Meu x Sn, vou multiplicar com todos os valores, né? Isso aqui, propriedade distributiva lá do ensino médio. E vamos pensar o que acontece quando eu multiplico só um cara desse polinômio aqui, né? Uma variável desse polinômio com uma variável desse polinômio. Então eu tenho aqui esse meu x sj, eu vou estar multiplicando ele com o meu x Sn menos Si menos 1, né? Então aqui eu já mudei os dois para ficarem no mesmo índice, né? Eu vou ter isso aqui, esse meu x elevado a Sn mais Sj menos Si. Se eu fatorar o meu x elevado a Sn para cá, o que eu vou ver? Eu vou ver que essa minha multiplicação, ela tem aqui o meu x com a soma de tudo, né, que é claro, a gente já viu ali, que eu fatorei, vezes esse Sj menos Si menos 1. Né? Que é isso aqui? Esse expoente é exatamente o peso daquela substring. Então, quando eu multiplico ali uma variável com a outra, eu estou computando ali qual que é o peso daquela substring. Doido isso, né? A gente pega aqui, pega esse vetor de soma aqui, codifica ali nos expoentes as escolhas que a gente está fazendo de SJ e SI, e aí na hora que a gente multiplica esses polinômios, a gente está passando por todas as escolhas que a gente pode ter de SJ e SI. Não sei, eu acho meio louco isso aí. Vai, a live fica salva assim. Se quiser revisitar depois, eu costumo deixar só o link da live, eu costumo bloquear, e aí eu edito só cortando o começo e o final. Então, se quiser ver depois, todos os vídeos no meu canal são lives antigas. Então a gente tem isso aqui, né? Tem aqui esse produto. A gente vê que isso aqui codifica o nosso peso ali do nosso polinômio. Só que eu estou multiplicando aqui de todos para todos, né? Então pensa, se eu tenho aqui esse nosso peso aqui, ele está funcionando desse jeito quando eu tenho que o J ele vai ser maior do que o I. Eu tenho que ter esse requerimento aqui. Porque quando o meu J é maior do que o I, significa que eu estou escolhendo aqui uma soma que é
mais para cá, né? Eu somei uma sequência e eu estou tirando a parte que eu não estou interessado. Se o meu i for maior do que o j, eu estou invertendo esses negócios aqui, né? Eu estou invertendo aqui o verde com vermelho. E se eu inverter esse verde com vermelho, eu vou ter um valor negativo. Faz sentido eu ter um peso negativo ali dentro? Não, não faz. O peso negativo aqui está vindo simplesmente porque eu estou passando por todos os tipos de i, todos os tipos de j, e aí eu inverti aqui a soma de prefixo. Isso não é interessante para a gente. Então, quando eu faço essa multiplicação aqui, vão ter casos onde eu vou poder considerar o resultado dessa multiplicação e vão ter casos onde eu não vou conseguir considerar. E como é que eu vou saber quando que eu considero e quando que eu não vou considerar? Bom, eu já sei que isso aqui vai ficar negativo quando eu não puder considerar. Então, para todos os valores menores ou iguais à soma do meu vetor, eu descarto isso aqui. Eu simplesmente ignoro. E como é que fica aqui então o produto do meu polinômio quando eu faço essa multiplicação, né? Então aqui eu estou olhando só para um caso, só para um SJ e um SI ali. Quando eu faço o produto dos meus polinômios P e Q, eu vou ter esses casos aqui, onde eu tenho que os meus termos que eu vou considerar, que vão ser os termos onde o meu J é maior ou igual ao meu I, né? E eu vou ter os meus termos para ignorar, que vão ser onde o meu i é maior do que o meu j. Que aí, nesse caso, isso aqui vai ficar negativo, né? Ou então vai ser zero. E aí isso aqui vão ser valores menores ou iguais ao meu Sn. Vamos ver um exemplo na prática de como é que isso aqui funciona? Né? A gente tem aqui o nosso primeiro exemplo, que é essa ABBAB. Eu já converti aqui, já criei nossa soma de prefixos aqui, né? E aí eu vou poder montar esses polinômios aqui. Então, quando eu monto esses polinômios, o que eu tenho? Eu vou ter aqui o meu vetor, o meu polinômio p com x a 1, x ao cubo, x a quinta, x a sexta, x a oitava, a soma do prefixo. E aí depois eu faço a soma de tudo menos esses daqui, né? Então 8 menos 1, x a sétima, 8 menos 3, x a quinta, 8 menos 5, x ao cubo e 8 menos 6, x ao quadrado. E eu vou multiplicar esses dois, eu vou ter esse polinômio aqui, né? E aí eu já falei para vocês, então quando a gente tem aqui valores menores ou iguais ao meu x à oitava, que é a soma de tudo, eu simplesmente ignoro. Para valores maiores do que x à oitava, eu vou considerar. E qual que é aqui então os pesos que a gente tem para nossa string, né? Qual que é os pesos que a gente tem para as nossas substrings ali dentro? Para eu saber esses pesos é fácil, eu só preciso fatorar esse x à oitava desses meus valores que eu quero considerar aqui. E aí eu vou ter aqui os pesos da minha substring. Então eu posso achar strings com peso 1, substrings com peso 2, substrings com peso 3, 4, a mesma coisa que a gente viu antes, né? E aí um negócio interessante, né, dessa técnica aqui. Quando eu olho para esses coeficientes aqui, uma coisa que eu consigo enxergar é que eu vou ter duas formas de ter peso 1. Então, se eu olho aqui para minha string, se eu pegar aqui, eu posso ter aqui esse A aqui ou esse A aqui. Então, já sei aqui, ó, duas formas com peso 1. Eu tenho três formas de ter peso 2, que é esse B e esse B. Eu tenho três formas de ter peso 3, que é aqui AB, BA e AB. Né? Uma forma de ter peso 4, três formas de ter peso 5, que aí eu vou ter que pensar um pouquinho, acho que aqui. Deixa eu ver, eu já tinha separado esse negócio, né? Então aqui, vamos pegar esse negócio aqui só para trazer para cá, só para ficar mais fácil de ver. Então vamos lá. Então eu tenho aqui
três formas de ter peso 5, que é ABB, BBA e BAB. Eu tenho uma forma de ter peso 6, que é ABA, uma forma de ter peso 7 e uma forma de ter peso 8. Né? Isso aqui nos diz, esse nosso polinômio aqui, que vai ser o produto de P e Q, ele vai codificar não só quais são os pesos de substrings que a gente tem, mas de quantas formas a gente pode fazer cada uma dessas substrings. Só que agora, beleza, falei aqui, falei, vamos fazer multiplicação de polinômios, só que aí a gente cai num outro problema. Lembra que isso aqui tudo a gente está fazendo por quê? A gente está fazendo isso aqui porque a gente quer um algoritmo que seja subquadrático, né? A gente quer um algoritmo n log n. E multiplicação de polinômio, como é que é? Então pensa aqui. Falei para vocês que eu vou multiplicar cada um dos meus termos até cada um dos meus termos. Isso aqui é um algoritmo quadrático também, né? Não mudou nada aqui. A gente está indo. Se eu for fazer, eu faço um for para cada um desses. Para dentro desse for, eu coloco cada um desses aqui. Para multiplicar, eu tenho aqui quadrático de novo. Troquei 6 por meia dúzia. Então a gente precisa achar uma forma de multiplicar esses dois polinômios que não seja quadrático. E é isso que a gente vai ver agora. É aqui que entra a FFT. Né? Porque o que a gente. É, uma coisa que eu queria mostrar para vocês é que se a gente tem pontos no meu polinômio, eu consigo fazer essa multiplicação muito mais rápido. E aí, para entender isso, eu quero que vocês primeiro pensem assim: a gente já sabe que dois pontos eles definem uma reta, né? Então, se a gente coloca dois pontos no plano, a gente consegue ter ali uma reta. Mas a gente tem que pensar também que três pontos definem uma parábola, né? 4 pontos definem uma equação cúbica, 5 pontos definem uma equação ali, a sexta potência. E por que isso? Né? Então vamos pensar aqui. Joguei 3 pontos aqui no nosso plano cartesiano, que vai ser aqui o ponto 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 1. E eu estou falando para vocês que com esses 3 pontos eu consigo definir uma parábola. Como? Bom, a gente sabe aqui qual que é a equação da parábola. Né? A gente sabe que a parábola ela é definida ali por y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então, se eu troco esses valores aqui com essa fórmula, eu vou ter esse conjunto aqui de equações lineares. Né? Então, vou ter que a vezes 1 ao quadrado mais b vezes 1 mais c vai ser menos 1. A vezes 2 ao quadrado mais b vezes 2 mais c vai ser menos 2. A vezes 3 ao quadrado mais b vezes 3 mais c vai ser igual a menos 1. Tenho aqui um conjunto de equações lineares. E se eu resolver esse conjunto de equações lineares, eu vou chegar na parábola que é definida por esses 3 pontos. Então eu tenho 3 variáveis, a, b e c. Tenho 3 equações. Se eu tenho 3 variáveis, eu tenho 3 equações, né? E elas não são linearmente dependentes, né? Então eu sei que elas não são linearmente dependentes, porque isso aqui vai ser 1, isso aqui vai ser x, isso aqui vai ser x ao quadrado. Se eu tenho essas 3 equações aqui, eu consigo achar esse nosso polinômio que é definido por esses 3 pontos. E aí o que eu posso fazer? Né? Vamos supor aqui que eu tenho esse polinômio P e esse polinômio Q. Eu quero multiplicar esses dois polinômios. E aí eu vou ignorar por enquanto essa parte de avaliar o polinômio aqui. Eu vou assumir que eu já tenho quais são os pontos que pertencem ao polinômio P. Vou assumir que eu já tenho esses pontos que pertencem ao polinômio Q. Né? E aí o que eu faço? Eu vou simplesmente multiplicar os valores de y de um para o outro. Então, se eu multiplicar aqui, né, 2 com 2 com 1, eu tenho 2. Se eu multiplico 1 com 2, eu tenho 2. 2 com 3, eu tenho 6. 5 com 4, eu tenho 20. Então, eu achei aqui 4 novos pontos. Se eu tenho esses 4 novos pontos, eu consigo achar essa equação aqui, que ela é definida pelo produto desses dois polinômios.
Meu cabeção cobriu aqui, né? O negócio para você. Eu tô falando e ficou aqui com a cabeça bem na frente, né? Mas o que eu queria mostrar para vocês é isso aqui, ó. Eu tenho aqui esses polinômios, eu avaliei esses polinômios aqui nesses valores. Na hora que eu faço a multiplicação aqui pelo valor de y, eu consigo achar um polinômio que representa esses pontos, né? Um polinômio cúbico ali que representa esses pontos. Beleza. Qual que é o tempo disso aqui? Qual que é o tempo dessa multiplicação? Essa multiplicação eu faço em O de n, porque eu estou multiplicando aqui. Se eu tenho sei lá, um x à sexta potência, um polinômio de grau 6, eu vou ter aqui 7 pontos para multiplicar, eu multiplico esses 7 pontos, eu consigo achar aqui qual que é o polinômio que descreve esses pontos. Então aqui essa multiplicação aqui é rápida. Só que aí qual que vem a pegadinha do negócio, né? A pegadinha é que essa seta vermelha, essas setas vermelhas aqui e essa seta vermelha aqui, elas estão escondendo uma parte muito importante do nosso algoritmo, que é como é que eu avalio esses pontos nesse nosso polinômio e como é que eu faço para encontrar esse polinômio a partir desses novos pontos que eu encontrei. Que é E é aí que eu quero trazer para vocês isso aqui. Então, eu falei para vocês que a gente tem ali aquela equação quadrática, ela é representada, né, por um sistema de equações ali linear. E aqui está esse sistema de equações lineares. Eu só mudei a ordem aqui, então para cá eu vou ter o C, para cá eu vou ter o B, e para cá eu vou ter o A, né? Então vou ter aqui que isso aqui vai ser 1, isso aqui vai ser x, isso aqui vai ser x ao quadrado. E aí eu estou falando para vocês que se eu multiplicar essa matriz com esses valores, eu tenho aqui esses valores de y. O meu polinômio eu posso representar ele com esses valores aqui, né? É, e, e é isso, né? Então eu posso representar aqui o meu polinômio de uma forma um pouquinho mais geral. Eu posso falar aqui para o meu 1 mais x1 uma matriz aqui com 1 x1 e x1 ao quadrado, 1 x2 e x2 ao quadrado, 1 x3 x3 ao quadrado. Isso aqui vezes os meus coeficientes c, b e a, eu vou ter aqui os meus valores de y1, y2 e y3. Isso aqui ele vem junto com vem daquele sistema de equações que eu mostrei para vocês ali atrás. E de forma mais geral, eu posso escrever o meu polinômio assim. Então eu tenho aqui essa matriz A, né, que eu coloquei esse x aqui, só que não vamos confundir esse x aqui com esse x aqui, tá? São dois valores diferentes. Isso aqui eu estou falando da matriz A e esse x está mais para esses coeficientes aqui, né? Eu escrevi dessa forma aqui simplesmente porque vocês vão ver muito sistema de equação escrito com essa notação aqui. Você vai ter uma matriz A com as variáveis do seu polinômio, uma matriz, um vetor x com os valores dos coeficientes do seu polinômio e um vetor b com os valores do seu polinômio ali que foram avaliados, né, naqueles valores ali do seu polinômio. E aí, se eu quero achar quais são os valores de b, eu só multiplico a com x e eu encontro b. E se eu quero achar quais são os meus valores de x, eu só inverto essa matriz A e multiplico com b, né? Simples assim. Só que aí vem um outro negócio, que aí você fala, João, você tá dando volta e tá me enganando, porque eu sei aqui que se eu fizer essa multiplicação, isso aqui é quadrático. Multiplicar A com X vai ser quadrático. Inverter essa matriz vai ser cúbico. O que você quer que eu faça aqui? Você está piorando o negócio. Você quer que inverter isso aqui vai ser cúbico, multiplicar isso aqui vai ser quadrático. E aí que entra a grande sacada da FFT. Porque, e se eu colocar aqui, né, para os meus valores de x, eu colocar ômega? E aí o que eu vou chamar de ômega, né?
ômega ele vai ser esse valor aqui dessa exponencial complexa, né? Então eu vou ter aqui que n vai ser o meu número de x que eu tenho, quantos x eu tenho aqui. Eu vou fazer uma exponencial de menos 2π vezes i, né? I aqui é o valor imaginário. Então, para quem tá fazendo faculdade aí de computação, elétrica, essas coisas aqui, pensa num j. Mas é elevado a menos 2π i dividido por n. Isso aqui vai ser o meu ômega. Por que que eu vou usar esse valor aqui? Isso aqui, cara, você entra num buraco que, assim, eu passaria uma hora explicando esse negócio aqui. Não tem tempo na live para eu explicar, mas é muito interessante. Eu vou linkar depois, quem olhar no vídeo, eu vou deixar aqui um link tanto explicando qual que é o porquê da gente usar um valor complexo, como também explicando mais a fundo a FFT, porque eu estou aqui só passando por cima da FFT, só explicando por que, que a gente vai usar ela. Mas é muito interessante o porquê que a gente usa isso aqui e é muito interessante como funciona a FFT. Então eu troquei aqui, coloquei que nessa minha matriz aqui do polinômio eu vou colocar esses valores de ômega. Então a gente pode substituir aqui, né? Então para nossa primeira linha eu posso trocar tudo por 1. Para nossa segunda dá para eu colocar aqui, dá para fazer sem usar variável complexa, também fazendo uma cesta de dividir em pares e ímpares. Não, não vou fazer isso não. Mas é, mas até o negócio de dividir em funções pares e ímpares, você entra na parte ali de dividir em conquistar da FFT, né? Mas isso requer também a exponencial. Na hora que você divide, para você encontrar soluções para esse negócio aqui, você vai precisar de uma exponencial complexa. Ah, e aí a gente acha aqui os valores de ômega e a gente consegue ver que quando a gente tem essa matriz aqui, essa matriz ela vai ser é, não, pode falar, é bom interagir. Fala aí, Paulo. Obrigado pela presença, viu? Eu quero conversar com vocês no chat. Vão mandando aí coisa também. Não tá distraindo, não. Mas o que a gente consegue ver aqui é justamente isso. A gente tem aqui que essa matriz aqui, que foi a que eu falei aqui para vocês, que é a matriz com a variável do nosso polinômio, ela vai ser também, eu posso colocar esses valores complexos e eu transformo ela na matriz que a gente tem na FFT. Então você sabe que para a transformada de Fourier, a transformada de Fourier é só essa multiplicação aqui. E aí, eu sei que se eu multiplicar esses valores aqui pelos meus coeficientes, eu vou ter a minha função avaliada em 1, vou ter a minha função avaliada em ômega ao quadrado, até ômega em n menos 1. Beleza, continuei com a multiplicação de matriz. Só que isso aqui eu já mostrei para vocês, eu já falei para vocês assim, que isso aqui é a transformada de Fourier. E a transformada de Fourier, a gente tem uma forma eficiente de resolver ela. Então, quem quiser entrar mais a fundo, segue aí o que o Paulo falou, onde a gente vai dividir realmente a nossa função em função par e função ímpar. A gente consegue trazer ali aproveitar alguns cálculos que a gente vai fazer. Eu não vou passar isso aqui para vocês só para não durar 2 horas essa live, porque a gente tem também a implementação da FFT no livro da maratona. Então, isso aqui a gente vai tirar a implementação da FFT do livro da maratona, mas essa multiplicação por si só, isso aqui seria a DFT. Então, se você olhar a DFT, ela vai ser exatamente isso aqui, né? A transformada discreta de Fourier. A FFT é só uma forma que a gente usa, é um algoritmo para implementar isso aqui de uma forma um pouquinho diferente, onde você consegue reaproveitar boa parte das computações que você faz aqui, e com isso você consegue ter um tempo tanto para a transformada de Fourier quanto para a transformada inversa de Fourier com um tempo n log n, né? Então você consegue ter um tempo subquadrático para cá. E é aí que entra a sacada desse problema.
Então, se a gente quer aqui, a gente sabe que a gente tem que resolver com o tempo subquadrático, a gente vê aqui a FFT, porque é ela que vai trazer esse nosso tempo. Então vamos para a implementação. Tenho aqui a implementação em C++. De novo, eu não vou passar muito o como que funciona esse algoritmo da FFT. Eu acho que vale a pena a gente voltar a isso aqui, revisitar em alguma outra live. É muito interessante, eu vou linkar isso aqui para vocês. É uma explicação muito boa de como é que funciona. Eu só queria trazer para vocês esse overview de que a gente consegue usar polinômios, né? Opa. A gente consegue usar polinômios para representar uma escolha que a gente está fazendo. A gente consegue representar essa escolha dentro desse nosso vetor de soma de prefixos e a gente vai fazer esse produto de polinômios para mostrar todas as escolhas de substrings que a gente tem, e esse produto de polinômios a gente acha pela FFT, que é o que eu vou mostrar aqui agora, né? Então, implementação. A gente tem aqui, né, algumas constantes só para ajudar. Isso aqui, então a gente falou que a gente quer converter ali o caractere em um peso, né? O que vai ser ali o peso do caractere? Vai ser é, o valor do caractere menos A mais 1. Então aqui a gente consegue ter A sendo igual a 1, B sendo igual a 2 e assim por diante. Definir aqui um tipo complexo só para a gente poder visualizar mais fácil, não ficar muito grande o negócio, né? Não ficar muito grande o código. E aqui está o código da FFT. Isso aqui, de novo, eu não vou explicar tanto para vocês como funciona o código, porque não quero que isso aqui fique muito longo. Mas é muito interessante, eu recomendo muito vocês verem. Eu só quero que vocês saibam que essa função aqui, ela está computando tanto a transformada de Fourier, então ela vai receber aqui um vetor com os coeficientes do meu polinômio, né, e ela vai computar a FFT a partir daqueles coeficientes, ou se eu passar aqui essa flag para sendo verdadeira, né, então se eu passar true aqui, o que eu vou fazer é computar a transformada inversa de Fourier. Depois fazer uma parte dele explicando o código, explicando macete de divisão. Isso aqui é muito interessante mesmo. É uma coisa que a gente tem que ver, porque essa parte de divisão e conquista é um negócio super legal de entender. E aí aqui a gente tem a nossa multiplicação dos polinômios, né? Então eu estou recebendo aqui um vetor complexo, né, com os coeficientes do meu polinômio p, um vetor também aqui com os coeficientes do meu polinômio q, computo a FFT de cada um deles, né? Da forma que eu fiz aqui, eu estou computando a FFT em place. Então, eu estou computando a FFT, eu estou substituindo os valores aqui de P e Q pelos valores da FFT ali dentro. Vou multiplicar os pontos que eu encontrei um pelo outro e computo a transformada inversa de Fourier, né? Coloquei isso aqui só porque a gente tem um erro ali de arredondamento, né? A gente, toda vez que a gente tem FFT aqui, um algoritmo numérico, você tem inteiro de ponto, você tem inteiro não, você tem valores ali de ponto flutuante, então isso aqui vai dar um erro de precisão. Mas a gente sabe que no final disso aqui a gente vai ter valores, todos eles vão ser reais, então isso aqui eu só estou querendo arredondar os valores reais só para entender, só para não dar problema numérico aqui. E aqui está a nossa função mesmo que resolve o problema, a nossa main, né, para resolver o problema. Pego aqui a string de entrada, vou ter aqui um vetor com a soma de prefixos para armazenar ali aqueles. É bom fazer em place também para evitar stack overflow.
é bom fazer em place para evitar Stack Overflow, e nessa questão especificamente a gente tinha um tempo muito restrito para implementar. Então eu vou mostrar ali para vocês também que o Python simplesmente não rodou. Né? Não tem como passar essa solução aqui com o Python. Eu até implementei, tentei de várias formas, tentei com a forma recursiva, tentei com a forma in place, mas não, não, não dá o tempo certo. Calculo ali o vetor de prefixos, né? Encontrei aqui qual que é a soma máxima ali no nosso vetor. E aí uma coisa muito importante da FFT. A FFT ela requer que você calcule os seus que o seu vetor ele seja do tamanho de uma potência de 2, né? Então eu preciso de uma potência de 2 que seja maior do que o polinômio que eu estou querendo representar. É, e aí eu estou usando esse n aqui para achar qual que é o tamanho do meu vetor, quantos graus eu vou ter no meu polinômio. Você pode pensar que se eu tenho, por exemplo, aqueles 3 pontos que definem uma parábola, se eu tiver usando esse método da FFT e eu tiver mais coeficientes para frente, ele simplesmente vai zerar os coeficientes para o x ao cubo, o x à quinta, né? Todos esses coeficientes ele vai zerar e vai manter os da parábola. Mas aqui é, e, e é o que vai acontecer aqui quando a gente faz essa multiplicação de matriz. Mas o algoritmo em si ele depende desse fato de que o tamanho do vetor precisa ser uma potência de 2. Inicializo, né, P e Q, preencho eles daquela forma que eu mostrei para vocês. Então eu vou pro P, eu vou falar que para cada posição ali na minha soma de prefixos, eu vou ter um valor de x ali. Para o meu Q, eu vou ter o meu valor para aquelas posições onde eu vou ter a minha soma menos a minha soma total menos a soma de prefixos. Multiplico P e Q e aí eu vou iterando pelo meu resultado aqui, né? Então eu tô, de novo, fiz a multiplicação em place, fiz o FFT em place, então o meu resultado está ali no meu vetor P. E aí para cada coeficiente que eu encontro ali que é maior do que zero, eu simplesmente incremento a minha soma. De novo, como eu mostrei para vocês, a gente só vai olhar para os valores que são maiores do que minha soma total, né? Por conta daquele lance do I e do J, que eles vão ser. Na hora que a gente faz a multiplicação ali, a gente está escolhendo todos para todos e a gente quer ignorar aqueles casos negativos. Isso que ele falou é super importante. Se errar isso, o programa simplesmente não nem funciona. Pois é, e o mais engraçado vai ser então o Paulo falou aqui que se errar esse negócio do tamanho do vetor, o algoritmo nem funciona. E ele não vai funcionar, mas ele não vai falar para você que ele não está funcionando, né? Você simplesmente vai receber um valor que não vai fazer o menor sentido, esse valor que você vai receber, e você vai ficar se questionando o tempo todo o que, que eu estou errando, por que, que eu não estou. Por que, que eu não tive o valor certo? Você vai ter ali um valor que vai ser lixo, não vai servir de nada. E vai passar horas debugando aquilo. Então é muito importante isso. FFT, sempre um valor ali, uma potência de 2 maior do que o seu polinômio. E aí é isso. Esse código, assim, especificamente, não está tão eficiente assim. Tem uma parte aqui, isso aqui. Depois, uma coisa que também, quando eu for explicar, fazer um vídeo só explicando o código mesmo aqui da FFT, sem toda aquela parte de como que a gente modelou o problema. A gente vai ver isso aqui, a questão da borboleta da FFT, né, e o bit reversal.
que é uma conta assim mais complicada. Isso aqui daria para a gente reaproveitar se a gente fosse fazer um código mais eficiente. Ah, mas está aqui. Esse código ele passa ali, se a gente jogar ele lá no Bcrowd, ele passa. Eu tentei aqui, ó, então vou passar aqui com vocês na solução em Python. Ah, então, em Python, eu comecei com a implementação recursiva, e aí a implementação recursiva ela é mais lenta, né? Ela cria mais cópia, então ela vai demorar mais. Não funcionou, mas como ela é mais simples, eu comecei por ela porque eu queria mostrar para vocês, se fosse possível, ia mostrar para vocês ela. Depois eu tentei algumas formas de fazer com ela em place, porque fica mais rápido, e mesmo assim não funcionou. É, E aí a conclusão que eu cheguei é que esse é um problema que ele simplesmente não dá para ser resolvido em Python, né? Então a gente sabe que na maratona tem alguns problemas assim, alguns problemas que o Python vai ser muito lento e esse é um deles. Ah, no trabalho, se vocês estiverem trabalhando, tem sempre o Python, o NumPy tem uma biblioteca lá. O NumPy ele tem a FFT, então dá para você usar a FFT do NumPy, né? Você tem algumas implementações eficientes que usam o C++ no Python, mas no cenário de maratona não tem como, né? No cenário de maratona vai com o código da FFT mesmo do livro lá que não, senão no Python não vai passar. E aí, só para mostrar para vocês que está funcionando, né? É, vamos pegar aqui tudo. Opa. Ahn, Jogar lá no Bcrowd. Opa. Enviar. O pessoal do FMG tem um código interessante no notebook deles, inclusive com sugestões de primos gigantes para versão sem ser números complexos. Pois é, tem uma forma muito legal para fazer que junta com o último vídeo, né, do teorema chinês do resto. Acho que seria uma coisa legal também para a gente trazer aqui numa das lives. Mas tá aí, aceito. Né? 3 segundos não é lá um melhor dos tempos. Se a gente olhar aqui, a gente tem é, algumas soluções um pouquinho melhores, mas eu acho que é mais essa questão aqui que a gente podia otimizar. Ah, mais alguma pergunta? Tudo certo? Deu para entender? Eu vou lembrar vocês que vocês podem entrar aqui no Medium. É, vou deixar o link na descrição, mas pá, profile. Ah, não, tá em. Oh, ainda não publiquei, né? Assim que acabar essa live, eu vou deixar lá no Medium toda essa explicação tá lá, tudo isso que eu falei aqui. Ah, no mais também, se tiverem alguma dúvida, pode falar aqui ou me perguntar depois. Ah, mas se quiserem, tem aqui a explicação com código também para vocês conferirem, né?
E se não tiver nenhuma dúvida, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Eu sei que essa live de hoje foi bem mais densa do que costuma ser. Espero que tenha dado para para entender. Qualquer coisa também me procura depois, se quiser deixar alguma dúvida também no chat. Mas se não, muito obrigado aí pela presença de todo mundo. Dando uns tempinhos aqui só para ver se tem mais alguma dúvida. O assunto é denso, mas é recorrente, dá para resolver muita coisa, dá mesmo, tá? E é aquele negócio, viu? Pega esse conteúdo aqui, essa parte de é, modelar o polinômio aqui é muito importante para você entender também o porquê que a gente está usando o FFT, sabe? Esse polinômio da função geradora, ele vai dar a base pro porquê que a gente vai usar FFT. Tem como aplicar para prefixo em strings, várias coisas. Tem mesmo. O música aproximada. É uma coisa que eu acho que dá pra gente trazer mais aqui, explorar bastante, porque cai bastante em maratona, né? Por mais que seja denso, cai bastante em maratona. Bom, obrigado, até a próxima e